com uma salva de palmas aqui. Vem para cá, querido professor, meu amigo Marcos Correia. Seja muito bem-vindo, Marcos. Boa noite, tudo bem? Boa noite, professor Anderson. Boa noite a todos aí. É um prazer estar participando com vocês dessa live. Eu espero trazer bastante conteúdo aí pertinente, né, a quem gosta de fazer investimentos, a prevenir eventuais situações futuras e tudo mais. Pensar no futuro, né, professor Anderson? Acho que é muito importante que as pessoas pensem no seu futuro econômico, né, na sua vida lá na frente, e que tenham noção das possibilidades que tem, sejam elas de investimentos, que hoje são necessários, hoje não é um luxo, é uma necessidade trabalhar com investimentos, mas também é muito importante que as pessoas tenham conhecimento das regras previdenciárias, securitárias, né, também para que não caiam aí em armadilhas ao longo da sua vida. Marcos, que massa, cara. É muito bom ter você aqui. E você viu que tem pessoal aqui do Brasil todo, né? E você é um cara que viaja dando treinamento de Divinópolis para o Brasil, tá? Dando treinamento aí para várias unidades do INSS, né? Essas cidades que apareceram aqui, para onde você já viajou aí? Eu vi que você viajou bastante em 2021, 2022, dando treinamento para a galera. Onde você já conhece aí? Sim, sim. Ixi, se eu for falar com você aqui, todos os lugares que eu já rodei desse Brasil dando treinamento, eu tenho formação, né? Além de formação em direito, especialização, eu me formei como educador previdenciário do governo federal, então eu tenho um curso específico para dar aulas de direito previdenciário para servidores públicos também. Então eu fico fazendo muitos trabalhos aí pelo INSS também, dando capacitação para servidores. Também faço palestras para público externo, aulas para faculdades, aulas online, presenciais e curso preparatório para concurso. Tenho meu curso online também, de Direito Previdenciário para concurso. Eu já rodei esse Brasil todo, para ser sincero. Teve vezes de eu ficar 2 meses e meio fora de casa, direto, só dando treinamento fora. E então vocês estão vendo aí que o cara tem bagagem. Já temos pergunta aqui do Nuno, já temos pergunta do Onésio, então vai colocando as suas perguntas aí. Qualquer coisa é só puxar a orelha do Voz do Bolso. Hora da Voz do Bolso. Seguinte, ô Max, o pessoal já separou, mas eu tenho algumas perguntas aqui para poder fazer para você, tá? Eu selecionei aqui, tá? Uma delas aqui é o seguinte: se considerarmos, né, hoje, tá, o valor de contribuição, tá, é igual ou pelo menos, né, o tempo aí que a gente vai ter de INSS, né? Quando eu comecei, né, era legal que eu era torneiro mecânico, então tinha periculosidade, então o pessoal dizia para mim assim, olha, com 25 anos de trabalho você vai aposentar. Eu comecei com 16, mais 25, era 41. Eu já estou com 44 e não me aposentei ainda. Deve ter alguma coisa de errado por aí. Eu vou descobrir durante a live de hoje, tá? Mas como eu virei professor, e aí acho que perdi toda a periculosidade, acho que vou aposentar aos 70, tá? Mas quando a gente compara ali o INSS e a Previdência Privada, dá para afirmar que uma delas é melhor do que a outra, tá? Como que você avalia aí como um especialista de direito previdenciário? Olha, professor, a gente tem que, em primeiro ponto, a gente tem que ter uma noção do que a gente quer, né? Qual que é o meu objetivo em relação a uma previdência? Em relação ao meu futuro, vamos dizer assim. A previdência social, ela tem uma característica bem diferente da previdência complementar, né? Que são as previdências privadas. A previdência complementar, ela te garante uma previsão futura, seja de um montante, né, corrigido ali com os índices, com correção e etc., para você resgatar todo como montante ou em parcelas, ok, mas ela te garante esse benefício, né? A previdência social, ela não tem essa coisa de você poder resgatar o valor total das suas contribuições, ou seja, o seu patrimônio investido ao longo dos tempos. Você só vai ter a opção da aposentadoria mensal após cumpridos os requisitos, mas o que a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente faz uma comparação de previdência complementar privada com previdência social é que a social, ela além de previdência, ela tem característica securitária, ela é um seguro.
você não paga o INSS, não é só para ter uma aposentadoria, é para você ter um seguro social ao longo da sua vida contributiva e laboral. Então, você paga pensando em quê? Se eu tiver um evento não programado, o que seria isso? Uma doença, seja curta ou longa, uma invalidez, uma morte, uma reclusão. A gente tem que ter até cuidado de falar em reclusão hoje em dia, né? Que é bem polêmico ultimamente. Mas a Previdência Social, além de aposentadoria, vai te trazer benefícios não programáveis e outros programáveis que uma previdência privada não te garante. Então, quando a gente faz um cálculo, e aí a gente viu muitos posts nos últimos tempos, e ainda tem visto, né, comparando um montante que você contribui durante 35 anos, vai te render corrigido 2 milhões, e no futuro você tem 2 milhões e mais ali o que você pode fazer um investimento, só o investimento vai te dar 30 mil por mês, e o INSS só te pagaria 7.600, que é o teto. Tá, beleza. Se você for olhar só em termos de aposentadoria, de valor, realmente o investimento privado vai te garantir um valor melhor. Mas quem te garante que você vai chegar lá daqui a 35 anos vivo, ou com saúde suficiente, ou sem uma doença, sem uma invalidez, e ao longo dos tempos, a pessoa que tem a preferência pela previdência privada, é muito importante que ela também faça um seguro, né? Porque a previdência te garante esse benefício futuro. O seguro vai te garantir que você passe por todo esse período amparado caso tenha um evento não programado, uma doença, uma invalidez. Então, é muito importante. Então, a gente dizer que uma é melhor que a outra, é complicado a gente falar isso sem fazer essa análise total, tá? Em termos de investimento, o investimento privado vai te render melhores frutos no futuro, mas sem as garantias que a Previdência Social pode te garantir, entendeu? Entendi. Muito massa. Eu mesmo lá, quem entrar no Instagram lá do Excelência no Bolso, vai ver o cálculo que eu fiz e você foi lá, né, e validou, olha, esses cálculos matematicamente estão certos, né? E para os excelentes é muito importante que tomem cuidado com as vendas casadas, né? Hoje tem alguns tipos de pseudo-previdências, né, que vende um seguro junto. Nas minhas consultorias eu sempre falo, cara, faz o seguro separado da previdência privada e mantenha o seu INSS ali. Praticamente todo mundo, né, paga. Eu pago INSS até hoje, né, como dentro do meu Prolabore, tá, no mínimo ali, mas pago, né? Então isso é sempre considerável e esse ponto que você tocou é o fato. Cara, matematicamente, em termos de valor, vai dar mais, é porque a Previdência Social, o INSS, tem outras características e outros seguros que vêm junto com vantagens, né, que você pode ter, né, para a mulher, né, quando ela está ali no processo de gestação, de filho, aquela licença maternidade, né, o próprio algum tipo de acidente, etc. Tá? Já estão chegando as perguntas aqui, já tem perguntas selecionadas, tá? Deixa eu trazer aqui, tá? Para que eu acho que com a pergunta que eu vou te fazer, nós vamos ajudar muitos. E não sei se 1 hora, 2 horas daria para responder esta pergunta, tá? Quais as principais, vamos falar das principais mudanças que tivemos na aposentadoria com a reforma recente de 2019? Rapaz, eu vou te falar, no meu curso online para concurso do INSS, eu tive que dividir o tema aposentadoria, para você ter uma ideia, em 2 aulas. Cada aula são 2 horas e meia. Eu tive que dividir em 2 horas, porque eu precisei de 5 horas para falar de aposentadoria, de todas as regras e todos os detalhes, tá? Por quê? Só para você ter uma ideia, e os colegas que estão participando da live aí, antes da reforma, nós tínhamos basicamente 2 regras de aposentadoria. Aposentadoria por tempo de contribuição, que levava em consideração só o tempo que a pessoa pagou. Ok, independente de idade, não precisava de idade mínima, etc. E a aposentadoria por idade, que exigia 15 anos de carência e 65 de idade para o homem, 60 para a mulher. Ponto. Era bem simples de se fazer uma análise até. Com a reforma,
nós tivemos muitas mudanças, muitas mesmo. E hoje, se a gente for fazer uma consultoria previdenciária para fazer estudo das regras de aposentadoria e a aplicação de cada regra para cada pessoa, para você ter uma ideia, nós temos um total de 18 regras de aposentadoria hoje. Então, para a gente analisar a vida contributiva de um cidadão e falar que regra ele pode ter direito ou não, são 18 regras a serem analisadas. É muito complexo, tá? E com relação à sua pergunta das principais mudanças, Anderson, eu gosto de falar muito com as pessoas, porque o que foi noticiado na época da reforma da Previdência, né, que lembramos foi em novembro de 2019, já passou bastante tempo e tudo, foi simplesmente que estava se implementando uma idade mínima para a aposentadoria. A grande mudança seria a idade mínima. Ok. No entanto, na hora que abriu essa porteira aí, como se diz, passou uma boiada bem grande junto com essa questão da idade mínima. Nós tivemos mudança na forma de cálculo da aposentadoria, nós tivemos mudança no período de salários que são considerados no cálculo da aposentadoria, nós tivemos mudança no tempo mínimo de contribuição e também no tempo que é necessário para se atingir os 100% do valor da média salarial na aposentadoria, né? Antigamente, a pessoa com 35 anos se aposentava. Hoje, a pessoa se aposenta com a idade mínima, se ela já tiver 65 homem, 62 a mulher, a partir de 15 anos a mulher, 20 anos o homem, de contribuição. Tá? Essa é a nova regra para novos filiados. No entanto, para que a pessoa atinja os 100% da média, ou seja, aposente com sua média integral, o homem, por exemplo, vai precisar de ter 40 anos de contribuição. É umas coisas que eu vi nos posts aí dos cálculos que os especialistas financeiros postaram com essa questão de você vai ter tanto lá no futuro, tal, que eles levaram em consideração 35 anos de contribuição. E, na realidade, para ter 100% no INSS hoje, o homem vai ter que ter 40 anos de contribuição. Não é 35. Com 35, ele aposentaria com 90% da média. Então, assim, são muitas as mudanças que foram feitas na legislação da aposentadoria, não só da aposentadoria, tá, Anderson? É muito importante a gente falar, um benefício que sofreu uma mudança gigantesca foi a pensão por morte, que as pessoas não têm noção, só ficam sabendo quando precisam, né? Quando um ente, um familiar do qual era dependente falece e vai requerer o benefício, e aí toma aquele susto, né? Mudanças também com relação às regras de acumulação de benefícios. Eu posso ter 2 benefícios? Posso ter aposentadoria e pensão junto? Pode. No entanto, em algumas situações, você vai ter um percentual de redução do benefício de menor valor. Então, são muitas regras nas entrelinhas que foram alteradas, sabe, Anderson? Mas é importante que as pessoas saibam dessas regras e tenham uma noção para prever no futuro o que elas querem. Eu acho que nós vamos ter que arrumar uma cadeira cativa para você aqui uma vez por semana, a segunda da Previdência. Vamos fazer aqui. Olha que massa, cara. É muito interessante, né, Marcos? Porque a gente, né, para vocês entenderem, o Marcos e eu estamos aqui em Divinópolis, tá? A gente encontra na academia quase todo dia de manhã. Então a gente está lá, conversa, tá? E a gente prima muito por trazer, né, como professores, conteúdo que seja independente, tá? E de uma maneira que você possa tomar a melhor decisão. Então, quando a gente fala de uma educação financeira, envolve uma educação previdenciária, envolve nós entendermos de economia básica, envolve nós conhecermos um pouco do que o Congresso aprova das nossas leis, né, de como que os impostos são gerados, como que funciona a Receita Federal, né, como que nós, enquanto pais, podemos guardar e assegurar os direitos e ajudar os nossos filhos no futuro. Então, vai além de simplesmente eu dizer para você qual é o tesouro, qual é a ação, qual é o fundo imobiliário que você vai comprar, por exemplo, porque quando a gente fala de educação financeira, tá, abrange muitas coisas. Então, o objetivo de trazer, né, o professor Marcos Correia é exatamente para isso, né? E ontem, nessa semana, ele foi me explicar, né, o que acontece quando uma pessoa morre, a regra, já tem uma redução, depois tem outra redução, essa redução pode ser maior, pode ser menor,
depende do salário do cônjuge que está vivo. Então, tem um tanto de coisa, depende se tem filho menor, se não tem. Então, as regras são muitas. E a galera, os excelentes, já deixaram as perguntas. Então, Marcos, se prepare. Mas deixa eu só fazer um convite aqui. E para você que está chegando, acompanhando aqui agora, se prepare, nós estamos na semana do Esquenta para a maratona, o MTD, a Maratona do Tesouro Direto, que começa no próximo domingo, vai estar esquentadíssima, né? Com o novo Tesouro Renda Mais, as taxas lá em cima, para a marcação ao mercado. Estamos na melhor janela para você fazer os seus investimentos e não depender somente do INSS. Eu quero que você tenha o seu INSS, talvez você chegue lá no teto máximo, mas que você tenha ali algo complementar, como diz, né, o Manual da Boa Educação Financeira. E olha aqui que legal. Onésio Gomes, tá? Para quem já tem 25 anos de contribuição previdenciária, falta quantos anos para se aposentar, professor Marcos? E aí? Tá no meio daquela regras. Onésio, olha só, vamos lá. 25 anos de contribuição. Como eu falei, a reforma, a gente precisa entender o seguinte: para se analisar uma aposentadoria hoje, nós temos que fatiar em 2 tempos, até 2019 e após 2019, ou seja, até a data da reforma e após a data da reforma. Então, a gente tem as regras de direito adquirido até 2019, que eram 2 regras, basicamente. Você tendo 25 anos de contribuição hoje, eu já falo que você não tem as regras de direito adquirido, porque você teria que ter 35 até 2019. Então, já elimina essas 2 regras e a gente parte para as regras de transição. E aí, as regras de transição são 4 regras, uma por pontos, uma por idade e 2 por pedágio, de 50% e 100%. A gente precisaria, Onésio, de calcular a gente precisa fazer um cálculo que leva em consideração não só o seu tempo de contribuição, mas também a sua idade, tá? Então tem que fazer cálculo nas 4 regras para ver se alguma delas vai ser aplicada para você, é possível a aplicação para você, ou para quê? Para que você aposente antes da idade mínima. As regras de transição, a utilidade dela é você se aposentar antes dos 65 anos, que é a idade mínima para o homem. Caso você não atinja os requisitos nas 4 regras de transição, para você só vai se aposentar aos 65 anos de idade, tá? E aí, com 25 anos de contribuição, você já tem o tempo mínimo para se aposentar por idade, né? Com a idade de 65, porque exige 20 anos, no mínimo. Você já tendo 25, a questão que eu chamei a atenção é porque, pós-reforma, o valor da aposentadoria, ele sofre a interferência do tempo de contribuição. Então, por exemplo, para você se aposentar com 100% da sua média salarial, você vai precisar de ter 40 anos de contribuição. Com 25 anos de contribuição, você se aposentaria com 80% da sua média, tá? Porque o cálculo, a pessoa com 20 anos de contribuição aposenta com 60% da média salarial. E a cada ano, além de contribuição, ela ganha mais 2%. Então, se você tem 25, você tem 5 anos além, aliás, você vai se aposentar com 70%, né? Porque 25 anos é 5% além, 2% ao ano, então você recebe mais 10%. Você aposentaria com 70% da sua média com 25 anos de contribuição. Tá? Então, infelizmente, Onésio, não é possível eu te dar uma resposta assim tão simples somente com o seu tempo de contribuição. Tem que fazer todo um estudo, porque são muitas regras, para ver se elas se aplicam ou não para você, essas regras de transição. Caso contrário, você só se aposenta com a idade mínima de 65 anos. Bom, vamos lá. Gente, é o seguinte, nós vamos ficar aqui, ainda tem mais uns 40, 50 minutos. Se for preciso, a gente abre uma cerveja, fica aqui até mais à noite, traz o Marcos aqui outros dias. E algumas perguntas a gente vai precisar de fases adiante, inclusive seria uma das perguntas que eu faria mais adiante, mas eu vou trazer aqui, Marcos, porque tem muitos casos. Fernando, você já é a próxima pergunta. A querida Shirlene lá de Recife também já está aqui selecionada. Que legal que vocês estão participando, que está valendo a pena, né? Então, no caso do Onésio, que até já te deu os parabéns aqui, professor Marcos, pela resposta,
O próximo passo, né, que você vai trazer aqui as dicas, mas a gente sabe que tem ali o próximo passo. 135, app do INSS, ir numa agência, procurar ali um profissional, um advogado, um profissional especialista. Tem outros caminhos que possam auxiliar, né, a pessoa que está lá numa cidade, no interior ou capital, para seguir o próximo passo? Sim, olha só, eu sempre falo com as pessoas que hoje o direito previdenciário ele é extremamente complexo, tá? Mas tem pessoas que falam assim, eu preciso necessariamente procurar um profissional? Não, você tem meios que te auxiliam a buscar o entendimento das suas regras de direito, tá? Um meio que eu propago muito é o meu INSS, que é o aplicativo, né, de celular, ou via internet, lá, a central de serviços Meu INSS. Dentro dela, você tem, todo mundo que tem o acesso aí da senha do gov.br, né, pode acessar o Meu INSS com a sua senha do gov.br, lá tem um simulador de aposentadoria. Ele é bem interessante, tá? E ele traz os detalhes dessas regras das aposentadorias, sejam as regras de transição, a nova regra pós-reforma, as duas regras de direito adquirido antes da reforma, mas é necessário que você entenda que aquele simulador faz o cálculo com base no seu cadastro do governo federal. Então, antes de fazer a simulação, você precisa acessar lá no Meu INSS o seu extrato de contribuições, que é o que a gente chama de CNIS. Nele, você vai identificar todos os vínculos de trabalho que você teve como empregado, todas as suas contribuições como autônomo, seja no carnê do INSS ou prestando serviços a empresas, é o famoso contribuinte individual prestador de serviço. Se você trabalha como empregado doméstico, também vai estar lá, desde que regularmente, né, registrado no E-Social. Aí nós estamos falando de tudo que está formalmente registrado. Contribuições como facultativo, dona de casa, então tudo vai estar no seu cadastro. É importante que você entre aí nessa opção que está sendo mostrada, extrato de contribuições. Vamos lá, eu para que vou me você... aposentar agora. Onde que está aqui? Extrato, comissão e CNIS. Isso, esse extrato. Ele vai trazer as informações, você na hora que clica em baixar o extrato, tem duas opções, tem o extrato simples, resumido, e tem o extrato detalhado, que traz os vínculos e as remunerações mês a mês, tá vendo? Ele traz aí as informações consolidadas, e se você descer lá no final, professor Anderson, tem lá o botão para baixar o extrato. Aí, ó, baixar PDF. Se você clicar aí, você vai ver que aí, ó, tem relações previdenciárias e remunerações e ano civil. O relações previdenciárias é o que a gente chama de extrato resumido. O relações previdenciárias e remuneração vem vínculo por vínculo com todos os seus salários durante toda a sua vida. Ô, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui, para vocês verem aqui, o negócio é de verdade. Olha aqui, ó, minha remuneração em fevereiro de 1995, isso aqui são os meus dados, né? Até janeiro de 96, minha remuneração era R$15,37. Mas é muito importante que você entre nesse cadastro e verifique se as suas informações estão corretas, tá? Porque muitas pessoas vão direto na simulação sem verificar o cadastro. Aí, professor Anderson, o que acontece? Às vezes no cadastro falta algum vínculo, que a pessoa trabalhou, está na carteira, mas não está no cadastro. Isso acontece muito. Ou, às vezes, o cadastro tem algumas pendências, por exemplo, está sem data fim no vínculo da pessoa. E tudo isso, na hora da simulação, você pode fazer os ajustes. Você pode incluir uma informação que não está ali, de um vínculo que está na sua carteira e não está ali. Você pode incluir, alterar uma data, tá? Para que depois que você ajustar todo o seu cadastro, né, na simulação, você faça a simulação, para você ter uma noção real do que você tem de tempo de contribuição. E a simulação traz ali as informações de cada regra, dizendo assim, olha, essa regra exige tanto tempo de contribuição, você tem tanto, exige idade de tanto, você tem tal idade. E aí vem dizendo, você tem ou não tem direito nessa regra? Não tem direito. Por quê? Porque seu tempo não é suficiente, ou porque sua idade não é suficiente. Então tem todas essas informações. Então o que eu quero dizer?
é um canal muito válido para você buscar entender a sua situação previdenciária no INSS. Algumas pessoas acham complexo e algumas situações realmente são bem complexas, situações de pendência cadastral, algumas exigem documentos, outras não. Então, se você tem dúvida, aí sim, você pode sim procurar um profissional da área de previdenciário, advogado, de preferência especialista, tá? Não vá em qualquer profissional, porque infelizmente, assim como a gente tem bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas, no direito também temos, e previdenciário é uma área que a gente vê muita informação equivocada, inclusive de profissionais do direito, principalmente também contadores, tá? Então, tenham cuidado com quem vocês procuram para não terem uma informação desatualizada. Aí o professor Anderson está mostrando a simulação. Estou perdido. Faltam 23 anos. 4 meses. 20 anos, 18. Ah, esse aqui falta 15. Esse aqui tá massa, cara. Você está quase lá, professor. Aí faltam contribuição, pedágio. O que é esse negócio de pedágio de 100% aqui que eu vou pagar? É na rodovia que eu vou passar? O que é? Isso são as regras de transição, professor. Igual, tem a regra de 50% e 100% de pedágio. Esse pedágio é o seguinte, o tempo que faltava para você atingir os 35 anos lá na data da reforma, 2019. Entendi. Então, suponhamos que você tivesse lá em 2019 25 anos de contribuição em 2019. Então, faltava para você 10 anos de contribuição para atingir os 35. Então, na regra do pedágio de 50%, você vai ter que pagar um pedágio de 50% desse tempo que faltava, ou seja, 5 anos. Então, você vai se aposentar nessa regra se você tiver 35 mais 5 de pedágio. A regra de 100%, você vai ter um pedágio de 10 anos. Você vai aposentar com 45 anos de contribuição. Já entendi. Quando eu chegar com 55, 60, eu vou te ligar, vou entrar no seu Instagram, tá? Depois coloca aí, voz do bolso, o Instagram do professor Marcos Correia, porque quem tiver dúvida e não der tempo de responder aqui hoje, eu vou mandar para lá, você vai acessar o Instagram do Marcos Correia e vai colocar lá, #XB, e vai mandar a pergunta para ele, tá? Porque o negócio é muito, muito massa, cara. Por que eu digo isso, né? Porque nós, enquanto cidadãos, precisamos, tá, de esclarecimentos. Quando a gente está colocando alguém lá em cima, no Senado, no Congresso, na presidência, tá, quando a gente está brigando aí para o lado A, lado B, lado C, eles estão fazendo lá, estão cagando com as regras para cima da gente. E aí vocês veem uma coisa que está acontecendo agora, que eram 2, 3 regras antes de 2019, virou 18, e mais as adjacentes que vem, ferrou. Tá? É mais ou menos isso que está acontecendo. E aí depois o pessoal vai culpar os servidores públicos, vai culpar o INSS, vai colocar, a culpa é de quem trabalha lá, que não quis me aposentar. É mais ou menos isso. E olha que legal, cara, o Fernando Sordilli é o nosso aluno do Clube do Tesouro, direto do Rio de Janeiro. Gostaria de perguntar para o convidado, né, qual é a regra para a aposentadoria, né, da pessoa com deficiência? Olha que pergunta importantíssima, tá, para muitos brasileiros que têm aí, tá, uma necessidade, uma deficiência, como, né, o caso aqui do Fernando Sordilli. Perfeito, Fernando. Olha só, as duas aposentadorias que não tiveram mudanças na reforma foram a aposentadoria rural e a aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? A aposentadoria da pessoa com deficiência, a gente ainda tem a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência e a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. A regra basicamente é a seguinte, eu vou começar pela por idade, tá? A por idade, a pessoa com deficiência, desde que comprove que tem, no mínimo, 15 anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, ela se aposenta com uma redução da idade de 5 anos. Então, a idade que seria 65 para o homem, ela cai para 60, tá? Na por idade, desde que a pessoa comprove um mínimo de 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência. E aí eu já vou partir para a questão dessa comprovação. Como é essa comprovação? A pessoa com deficiência, pelas regras atuais, ela vai passar por uma avaliação conjunta, tá? Com perícia médica e avaliação social com assistente social, tá?
Essa avaliação ela é de acordo com a CIF, que é com a Classificação Internacional de Funcionalidades. Ela não é uma avaliação no curso que eu dou para preparatório de concurso, nas aulas também, eu explico, porque as pessoas tendem a ter uma ideia errada de que a pessoa com deficiência é uma pessoa que, por exemplo, falta um braço. Ah, tá. Não necessariamente. Tá? A deficiência, o critério, o conceito de deficiência é muito mais amplo do que isso. Por isso que tem a avaliação social e a avaliação pericial. A pericial vai analisar a questão funcional do corpo, né? Seja a sensorial, física e etc. E a avaliação social, ela vai avaliar a situação de vida da pessoa, as barreiras sociais que essa pessoa enfrenta, tá? E por que tem essa avaliação dessa maneira? Na puridade, não interessa o grau da deficiência, mas aí agora eu passo para por tempo de contribuição. A por tempo de contribuição, ela exige um tempo mínimo de contribuição na condição de pessoa com deficiência. E qual é o benefício que a pessoa com deficiência tem em relação à aposentadoria comum da pessoa que não tem deficiência? Ela vai ter uma redução do tempo de contribuição de acordo com o grau da deficiência. A gente pode ter a deficiência grau leve, moderado ou grave. O que leva a esse contexto de leve, moderado ou grave? É essa avaliação conjunta. Se as barreiras sociais que a pessoa enfrenta forem muito graves, a deficiência pode ser grave ou pode ser moderada. Ah, não, as barreiras são leves, então a deficiência pode ser leve. E aí a gente tem uma redução no tempo de contribuição, que o normal é exigir 35 anos, a pessoa com deficiência grave vai precisar de 25. Tá? Então aí a gente tem, cada grau de deficiência tem uma redução do tempo necessário. E o importante é o seguinte, a pessoa tem que comprovar a condição de deficiência durante o período de contribuição. Tá? Eu digo isso porque a pessoa aposentaria com 25 anos, mas a pessoa só ficou deficiente nos últimos 10 anos. Antes ela não era. Então, ela vai ter um cálculo proporcional dessa redução. E a comprovação é lá na carteira de trabalho, no registro de contrato? Como é que funciona? A comprovação vai ter o vínculo registrado, né, formalmente, e essa pessoa vai passar pela perícia médica e avaliação social e vai comprovar desde quando ela tem essa deficiência. E aí vai ser feita uma comparação do que foi concluído pela perícia e avaliação social com o tempo de trabalho dela. Então, se comprovar que ela tem aqui 25 anos de trabalho, já registrado como empregado, tudo bonitinho e tal, e a perícia médica e a avaliação reconheceram que durante todo esse período ela já tinha a deficiência, ou seja, ela comprova a condição de deficiência, e essa deficiência foi considerada grave, então ela tem o requisito para se aposentar por tempo de contribuição como pessoa com deficiência, entendeu? Entendi. Então vamos imaginar que uma pessoa com 30 anos aí, né, sofra uma deficiência ou já vem desde criança e começou a trabalhar ela com 18 anos, ela tem que fazer alguma coisa para ir no INSS, tem que ter algum registro na carteira, porque senão depois eu estou pensando assim, a hora que chegar lá aos 45, 50, 60, que ela foi INSS, ela vai ter que juntar aquele tanto de provas, né, desde lá daquele tempo, para poder comprovar. Tem algo que o pai, a mãe, o responsável, a própria pessoa, ela pode fazer desde, né, que foi detectada, algumas deficiências podem ser de nascença, outras adquiridas ali ao longo da vida, para facilitar a vida lá na hora de aposentar? Atualmente não, tá, professor? Hoje a comprovação da deficiência é feita no momento do requerimento do processo, porque a perícia e a avaliação social são vinculadas ao processo. Pode ser que no futuro tenhamos mudança nisso, mas hoje a comprovação ela é feita no processo. Por isso, a necessidade de se guardar os documentos. As legal. pessoas hoje a gente é muito digital, né? A gente é muito QR Code e tal, beleza? Mas a gente tem situações que exigem prova documental. Então, por exemplo, por mais que o vínculo está certinho, está no CNIS e tal, mas, gente, carteira de trabalho não foi feita para dar para filho colorir. Uma das coisas que eu via muito no INSS,
Era carteira de trabalho rabiscada, colorida, e aí a pessoa, meu filho foi fazer um desenho aí, desenhou na carteira, isso invalida o documento. Então, documento tem que ser guardado, tá? Principalmente esses documentos que dizem respeito à vida laboral da pessoa. Tranquilo. Vamos tentar fazer um ping-pong aqui, né? A gente ganhar tempo, tem muitas perguntas, que legal, tá? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue agilizar. A pergunta do querido Igor sobre previdência, minha dúvida tem muitos modos, né, de contribuição, alguns passam de 40 anos de contribuição, não entendi muito bem se poderia me dar uma luz, né? Então, aí são várias possibilidades, né, da pessoa se aposentar. O que acontece é o seguinte, provavelmente o Igor pode estar verificando lá naquele simulador de aposentadoria, e aí lá fala, né, o que você precisa. Então, basicamente é o que, professor Anderson? Por exemplo, a regra do pedágio lá de 100%. Gente, é 100% a mais, além dos 35%. Então, por exemplo, uma pessoa que em 2019 tinha só 15 anos de contribuição, para se aposentar pela regra do pedágio de 100%, ela vai ter que cumprir um pedágio de 100% do que faltava. Faltava 20 anos. Então, seria 35 mais 20, 55 anos de contribuição. Ou seja, essa regra não é aplicável para essa pessoa. Por quê? Porque muito antes disso, com certeza, ela já vai se aposentar por idade. Com 65 anos, com o tempo de contribuição que ela tiver, além de 20 anos, se for homem, 15 anos, se for mulher. Então, é por isso que é importante entender as regras, o que não é muito simples, tá? Eu falo assim, para mim é simples, que eu mexo com isso o dia inteiro, estudo isso demais, então, para mim é simples, mas para as pessoas com quem eu converso, as pessoas têm sim dificuldade de entender, mesmo que eu traduza de maneira bem simples. Daí a necessidade da pessoa pensar no seu futuro e se entender viável, procurar uma consultoria, fazer um planejamento previdenciário. É muito importante, professor. Tem muita gente, tá? Pessoas que têm rendimentos diversos, recebe de vários empregadores, por exemplo, presta serviço para várias pessoas, e aí vários recolhem ali. Tem muita gente que paga INSS muito além do limite permitido. Eu fui sem saber. Eu já tive situações que eu verifiquei, por exemplo, de um médico. O médico presta serviço para um plano, para outro plano, aquela coisa toda, aí é funcionário de carteira assinada num hospital e tal. Na hora que eu fui olhar a situação do médico, eu falei, aqui, você está pagando INSS sobre 12 mil reais e o teto é 6. Você está dando dinheiro para o governo. Você precisa cuidar melhor disso. Todo mês você está pagando um valor desnecessário. E aí você sabe, né? Aí a pergunta que vem cabe restituição disso? Cabe, entra com pedido na Receita e espera que um dia sai. Vamos lá, pergunta do Alexandre Rosa. Boa noite, me chamo Alexandre, tenho 40 anos, né? Sou cadeirante, nunca contribuí com o INSS, né? Comecei a fazer hemodiálise com 19 anos, comecei a receber o benefício de prestação continuada, né? O BPC, isso. Né, fiz um transplante e há 3 anos agora pedi o BPC, mas não estou trabalhando, existem recursos. Parece que foi isso, vamos ver se foi isso que eu entendi, vamos ver se a gente consegue ajudar o Alexandre aqui. Alexandre, é o seguinte, só para esclarecer para todos, o Alexandre passou a receber um BPC. O BPC, ele é um benefício de prestação continuada da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. Ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício da assistência social. Daí você entende quando o Alexandre diz que nunca contribuí com o INSS, porque algumas pessoas falam assim, mas nunca pagou, por que ele recebe? Porque não é um benefício da previdência, ele é um benefício da assistência que não exige contribuição, tá? Então ele tem as regras próprias, das quais uma das regras é a renda familiar não superior a 1/4 do salário mínimo, tá? Então, basicamente, para você entender é o seguinte, esse benefício, ele é um benefício para famílias de baixíssima renda, ou seja, para ter direito tem que ser uma família que tenha um salário de renda e, no mínimo, 4 integrantes nessa família, tá? E aí tem o conceito de família na assistência social, quem é que entra, quem é que não entra, que eu não vou entrar nesse detalhe aqui, senão a gente vai postergar muito. Tá, o que eu acredito que possa ter acontecido aí com o Alexandre
é que pode ter havido uma superação da renda familiar, porque esse benefício não é permanente, não é vitalício, ele é um benefício revisto periodicamente pela lei a cada 2 anos. E aí, rever o quê? Rever a condição de deficiência pode ser revista, mas o que é primeiramente revisto é a renda familiar. Suponhamos que o Alexandre, quando entrou com benefício, a renda familiar enquadrava na situação. E aí, quando foi revisto, algum membro do grupo familiar que não tinha renda passou a ter renda, ou a renda do grupo familiar subiu e ultrapassou o limite. Aí o benefício é cortado. E aí, Alexandre, o que cabe realmente é você recorrer caso não tenha sido correto esse corte, tá? Uhum. O recurso no INSS, eu não minto para ninguém que ele está demorando anos, porque não é estranho a ninguém saber que o INSS está na pindaíba de servidores. Nós éramos 42 mil servidores há 8 anos atrás, hoje são 20 mil servidores. Então, E a quantidade de aposentados e o número de requerimentos aumentou muito. Então, assim, o INSS hoje passa por muita dificuldade de pessoal. A fila não vou falar nem quilométrica, porque é mais que isso, mas o recurso demora muito. Aí, Alexandre, o que eu te oriento é entre com recurso, mas, paralelamente, se você tem os critérios para o benefício, você pode fazer um novo requerimento do BPC, que o novo requerimento certamente vai ser analisado bem antes do recurso. E se você tiver direito, você passa a receber nesse novo requerimento e fica esse passado aí que você não recebeu nos últimos tempos, após o corte, pendente para decisão no recurso. Então, a orientação que eu poderia te dizer é essa. Legal, vamos lá então. Próximo, e quem está gostando, deixa aí os comentários, né? Que legal, vamos ver se a gente consegue responder mais pessoas. O querido Renê Doerner, nosso parceiro, amigo aí de missão, tá? Ainda podemos considerar que o cálculo do teto tem a ver com 80% melhores contribuições. Em termos práticos, qual a melhor estratégia de pagamento? Renê, perfeita e cirúrgica a sua pergunta. Eu falo muito com as pessoas que muita gente se preocupou só com a idade mínima, sendo que esse é um ponto que a reforma mudou muito. A mudança disso daí é bem considerável, tá? Só para que as pessoas entendam. Como era o cálculo do benefício, que a gente fala o salário de benefício antes da reforma e o que mudou pós-reforma. O salário de benefício antes da reforma era calculado com as 80% maiores, os maiores 80% salário de contribuição de julho de 94, 7 de 94, até a data da aposentadoria. Então, se eu tinha aqui 30 anos de contribuição, vamos colocar essa situação, por exemplo, uma mulher, eu pegava de 94 até a data do requerimento, suponhamos que desse ali 20 anos de contribuição de 94 até o requerimento, desses 20 anos de salário, eu pegaria 80% do período, os maiores salários para fazer a média. Então, eu descartava 20% dos menores. Se eram 20 anos, 4 anos de salários baixos seriam descartados. Isso fazia com que a média melhorasse. A reforma mudou o quê? Não tem mais descarte, é média de 100% dos salários. O pessoal teve aula de matemática de média comigo e usou isso lá no governo. A galera tá ficando inteligente, viu? Então, assim, acabou essa coisa de que ao longo da vida sempre paguei teto, mas teve um período que eu fiquei desempregada e eu paguei sobre um salário, isso não me prejudicaria, realmente antes não, né? Desde que fosse 20% até 20% do período, você manteria sua média lá em cima, mas com a reforma isso acabou. Então, assim, em termos práticos de cálculo, essa mudança cirúrgica, ela fez com que a renda caísse também, né? Porque vamos lembrar, aí a gente calcula a média e sobre esse valor da média é que vai impactar o percentual do valor, né, que começa com 60% com 20 anos de contribuição e aumenta 2% ao ano adicional de contribuição, podendo chegar até 100%. Então, esse é o cálculo que tem que ser feito. E não existe isso, tá, gente? De que eu aposento com o meu salário que eu estou ganhando na data da aposentadoria. Isso é fake, tá? Isso não existe. Esse é o mais importante. Marcos, a gente tem que muitos alunos, né, que entram
no Clube do Tesouro, no ATD, nos cursos de renda variável, né? E dentro de um dos nossos módulos tem uma análise de lâmina de previdência privada, né, comparada com outros ativos que podem ser feitas. E os depoimentos são exatamente isso. Olha, eu ganhava 5, 6, 7 salários mínimos quando eu cheguei para aposentar, e agora eu estou procurando aqui, porque eu peguei lá, recebi uma FGTS e tal, mas meu salário caiu por 50%. Né? Ou seja, os recentes aposentados, as aposentadorias recentes, né, estão tendo este baque. E o que a gente sempre chama a atenção? Quando você está com 20, 25, 30, 40 anos, cara, dá para fazer um planejamento com os investimentos paralelos que a gente ensina aqui, né, com a previdência privada, com o tesouro direto, para que você tenha, seja precavido, né, antecipe aquela catástrofe que vai acontecer lá no final. Porque vai chegar lá e essa regra, se está ruim hoje, eu vou ser muito sincero como cidadão, ela pode piorar um pouquinho mais, tá? Ela pode piorar um pouco mais para o futuro e ficar mais assim, mais difícil da gente nos aposentarmos com, tá, uma boa renda. Então, comece agora a planejar, porque quando você chegar com 55, 60, 65 anos, nem o Marcos, nem eu vamos poder te ajudar do jeito que a gente gostaria. Então, como que a gente quer te ajudar antes? Comece hoje, comece analisar a sua situação do INSS, fala assim, cara, olha, eu vou ter lá 1,5 salário, 2, tá? Mas meu padrão de vida é 4, 5 salários. Ótimo. Deixa eu ver uma previdência privada para que eu possa deduzir ali meu imposto de renda na minha carteira, até 12%, etc. Ótimo. Isso aqui dá? Não. Vamos fazer uma paralela aqui, um tesouro, fundo imobiliário, ações, porque senão você chega lá e você se depara com uma situação que você vai falar assim, devia ter te conhecido há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. E não tem jeito. Eu vou dizer por mim mesmo, quando eu olhei, tá? Mesmo como funcionário público, se eu puxar aqui, né, agora eu tenho como provar, puxar meus dados aqui e mostrar para todo mundo, ó, gente, eu ganhava, era isso aqui, era R$17, acho que era por hora, sei lá, alguma coisa assim. Não é por hora, não sei. Vamos ver lá qual era o salário que foi ali. Eu lembro que o meu primeiro salário era R$180, 1994, depois eu vou ver se tem ali. Então, o que acontece? Quando eu fiz os cálculos de que professor, como funcionário público, gastava 10 anos para um governador do estado de Minas Gerais dar um certo aumento, e que minha previdência, o IPSENG, aquela coisa toda lá, não ia me levar aonde eu queria chegar, foi quando eu me revoltei, né? E aí comecei, cara, eu tenho que fazer isso paralelamente. Tenho meu INSS hoje, né, aqui como empresário, pago meu prolabore todos os meses, etc., tá? E o que acontece? Eu vou fazendo paralelamente. Então, antecipe isso, gente. Tá? É uma aula hoje para você antecipar o seu futuro. Né? O Renê já está aqui, o Renê ainda é jovem ainda, né? Está antecipando, ele é empresário também. Eu sei um pouco da situação, da história dele. Então, agora ele vai pensar, caramba, eu vou ter que fazer um outro plano. Né? E o Nuno Ferraz fala assim, ó, produtor rural, pode ter previdência privada? Vai dar problema aí com o INSS? Tá, ô Nuno, primeira coisa, a gente tem que definir o que você chama de produtor rural, tá? A gente tem o produtor rural pessoa física, segurado especial, que é aquele que trabalha ali, é um produtor rural de pequeno porte, com alguns limites que a lei estabelece, tá? Que trabalha só com um grupo familiar, sem empregados permanentes e tal. Esse aí tem que ter um cuidado com essa questão da previdência privada. A lei estabelece que ele pode ter, desde que seja uma previdência privada de produtores rurais. Então, ela é específica, tá? Não sabia. Obrigado. Sim, tem essa restrição, porque senão perde a condição de produtor rural, pessoa física segurado especial, tá? Eu estou falando o segurado especial, tá, professor? Porque o rural é um tema muito complexo, muito. São 8, não, Marcos? São 180 tipos de previdência. Você está sendo bonzinho hoje. Agora, a gente tem o produtor rural, pessoa jurídica, que é o grande fazendeiro, empregador rural, tal. Esse aí, ele, apesar do trabalho ser rural, né, a produção ser de origem rural, ele não enquadra como trabalhador rural, tá? Ele é urbano, ele é contribuinte individual para a Previdência Social urbana, e ele pode ter a previdência social que ele quiser. Só que ele é obrigado a contribuir com a previdência, diferente do segurado especial, que comprova o trabalho rural sem necessidade de contribuição. Claro, o benefício dele vai ser salário mínimo quando ele se aposentar,
mas tem algumas restrições para esse pessoa física segurada especial. Tem que ter cuidado, viu, Nuno, com essa questão aí da Previdência. Não só a Previdência. O produtor rural, pessoa física segurado especial, tem muitas restrições em termos de rendimento, tá? Renda artesanal, renda turística, renda artística, tem várias regras de limites aí para esses segurados, tá? E o pessoal achando matemática, investimento, tesouro direto, ações difícil é entender o INSS. Professor Anderson, muitas pessoas ficam rindo, porque a maioria das perguntas que me fazem, a primeira resposta que eu dou é depende. Então, agora eu quero ver o seguinte, tá? Então, estamos aí com 21 mil funcionários, né, servidores públicos no INSS. Né? São duas perguntas aqui, uma do Newton que já vem, né? E eu quero te perguntar, realizou um concurso público há alguns meses atrás, né, do INSS. Tem previsão para mais concursos públicos? Porque talvez aqui também tem aquelas pessoas que querem se tornar servidores públicos do INSS, né, trabalhar com você, ser treinado aí por você, né, ter um salário de 50 mil reais por mês, né? Quem dera. Me fala onde que está esse salário que eu não recebo, não. Tem previsão aí de concurso, professor Marcos? Olha, professor Anderson, é o seguinte, realmente foi realizado, né, o concurso agora recentemente, foi um concurso autorizado ainda do ano passado, só que foi para 1.000 vagas. 1.000 vagas para o INSS hoje não completa a situação das agências que estão sem nenhum servidor, para você ter uma ideia. A gente tem algumas agências literalmente sem atendimento, porque não tem nenhum servidor. E tem várias agências que têm um servidor só. Ele sai de férias, licença, não tem ninguém. Então, esses 1.000, basicamente, vão recompor o quadro dessas unidades. Esse concurso que foi feito, ele tem um cadastro de reserva de aproximadamente 2.500 servidores, tá? 2.500 vagas, né? Que poderão ser chamadas. Mas isso não impede que o governo faça também um novo concurso. O que eu acredito que seja uma possibilidade real, tá? Porque, como eu falei, a gente está numa situação desesperadora, se a gente for olhar, porque é um volume milionário de processos na fila, né? São milhões de requerimentos na fila, que precisam de uma resposta para a sociedade. O INSS não pode tratar o cidadão com esse descaso, de deixá-lo anos esperando por uma resposta. E eu acredito muito, tá? E aí volto a falar igual você já falou aqui, sem ideologia de governo, acredito muito que esse atual governo venha a fazer uma valorização do serviço público em termos de resposta para o cidadão, no caso do INSS, porque a gente realmente... É fato, tá, professor Anderson, que o TCU, há anos atrás, há uns 4 anos atrás ou mais, já fez um relatório e encaminhou para o governo federal dizendo, olha, o INSS vai entrar em colapso se não for recomposto o quadro de servidores. Isso há muito tempo. E o governo federal, sabemos, o governo anterior teve uma linha de não aumentar o gasto público com novos concursos. Não estou aqui questionando nada, mas... Só para pôr a lenha na fogueira e ainda falar mal do servidor, né? O problema é jogar isso na conta dos servidores. A fila não é problema dos servidores, é um problema da gestão pública. Tá? Os servidores estão produzindo. Os servidores do INSS hoje trabalham por meta de produção. As pessoas não sabem, mas... o servidor tem que produzir um determinado quantitativo de análise de processo diariamente. Existe uma meta estabelecida. Então, assim, hoje o servidor produz muito, só que o que ele produz não é suficiente para dar vazão à fila que nós temos aí, que vem historicamente sendo represada. E você, né, como trago aqui para todos os excelentes, né, treina não só quem trabalha dentro do INSS, mas também para aquelas pessoas que desejam entrar como servidor público, estudar. Então, se você, né, está buscando esta oportunidade, que eu acredito que vai haver muitos concursos públicos nos próximos anos, tá? Como o Marcos disse, a gente sempre vai trazer aqui de uma maneira construtiva, tá? A questão do governo, seja ele qual for, sem uma ideologia política. A gente sabe que nos governos Lula tiveram
tá? Muitos concursos públicos, inclusive quando eu passei lá atrás, exatamente foi nessa transição também, tá? De mais vagas para servidores públicos. Então, se você quer se preparar e quer um professor que realmente vá te ajudar, o professor Marcos tem aí também o seu curso, tá? Trabalha aí para você que quer prestar o próximo concurso do INSS. Então, eu digo para você, se prepare antes, tá? Porque quando chegar, já chega o edital, 2, 3, 4, 5 meses ali no máximo, né? E o pessoal de vida de concurseiro, eles vivem estudando, né? Então, você tem que estar preparado para isso, e aí pode acessar o Instagram, tá? Marcos Silva Correia, tá aí no chat para você, já pegar todas as informações lá com o professor Marcos e fala que é do Excelência no Bolso, que vai dar um desconto para você lá começar a estudar com ele, tá? Com certeza. Agora, eu quero saber se você tem bola de cristal, tá? O Milton Iana, direto de Barbacena, Minas Gerais. Já foi em Barbacena, Marcos? Já fui uma vez. Barbacena é legal, já fui lá dar aula lá, muito, muito massa. O Milton está perguntando o seguinte, na sua visão, qual seria o tempo para mais alguma reforma previdenciária? Newton do céu, eu rogo a Deus para que isso não aconteça, porque nós, servidores do INSS, eu estou falando agora como servidor, a gente fica desesperado, porque assim, a gente tem que produzir, a gente não pode parar para estudar, a gente tem que estudar fora dos horários de trabalho, e assim, essa reforma... O INSS, na realidade, teve uma reforma da Previdência agora em 2019, mas a gente está tendo micro-reformas desde 2015, desde o governo Dilma, tá? A gente teve mudanças em 2015, mudanças em 2016, 2017 teve mudanças, só que pontuais. 2019 veio e mudou muita coisa. E aí o servidor precisa de ter um tempo, né, para se atualizar. E a gente, nessa correria de pouco servidor e muita demanda, acaba perdendo essa atualização. Então, assim, eu rogo e peço a Deus que não tenhamos outra reforma tão breve, tá? Ainda que a gente viu que o atual ministro, né, que foi nomeado para a Previdência, até falou em mudar, fazer uma anti-reforma. Eu não acredito que isso vá acontecer, não muito rapidamente, tá? Pode ser que tenham mudanças pontuais, mas não acredito que a gente venha a ter outra reforma. Só que é necessário prestar atenção numa coisa, tá? Isso, assim, a parte econômica do governo anterior, nós estamos falando do Paulo Guedes, né? Vamos dizer assim, Paulo Guedes, ele não dá ponto sem nó. No projeto de reforma que foi encaminhado original para o Congresso, várias coisas não passaram, mas assim, tem vários artigos, tá, gente, que eles deixaram em aberto a possibilidade do poder público mudar as coisas sem necessidade de mudar a lei, tá? Exemplo, uma coisa básica, idade mínima. Hoje é 65, 62, mas futuramente pode mudar caso haja uma mudança na expectativa de sobrevida que fundamente, né, que dê razão a essa necessidade de mudar a idade. E deixou essa brecha, essa abertura, sem que haja necessidade de uma reforma, uma aprovação no Congresso, seria isso? Sim, então assim, não necessariamente a gente precisa ter uma reforma da Previdência para ter mudanças. Várias coisas podem ser mudadas em projeto de lei, né, que é muito mais simples do que uma emenda constitucional, mas eu não creio que a gente vá ter mudanças aí bruscas nos próximos anos, não. Espero que não. Então, vamos lá. Agora nós vamos para um outro ponto. Agora nós vamos pegar o jovem, tá? A pessoa que está lá começando. A Rose. Olha, quem acabou de se formar com 25 aninhos, nunca trabalhou CLT, apenas como estagiária, é vantagem pagar INSS? Olha, Rose, é o seguinte... essa questão do ser vantagem, a gente tem que analisar a questão da segurança, né? Eu falo muito assim, por mais que o INSS tenha pontos cruciais, questionáveis, ele é uma coisa razoavelmente boa, tá? No sentido de que eu estou dizendo que o jovem acabou de se formar, está começando a trabalhar. Lógico, ele não vai, de cara, pagar o INSS sobre o teto, 20% de R$ 7.500, não vai, mas paga sobre um salário mínimo para ter uma garantia mínima num caso, por exemplo, de doença, de invalidez. Então, assim, quando a gente fala em ser vantagem ou não,
a gente tem que avaliar muito essa questão de uma coisa não programada, uma doença, uma invalidez, uma maternidade, no caso das mulheres, né? Ainda que é interessante falar, a gente tende a falar isso, né? Maternidade no caso das mulheres, mas o salário maternidade também pode ser pago pelo homem, em algumas situações específicas, tá? Adoção, cônjuge, quando a esposa, por exemplo, vem a falecer no parto, o homem pode receber o salário maternidade, tá? Lógico, desde que a criança sobreviva. Então, assim, são fatores. Então, assim, eu estou querendo dizer o quê? É importante, na minha visão, sim. A pessoa pode... aí depende muito do que a pessoa quer para si. É o que eu falo. Muitos me perguntam, eu devo pagar sobre um valor mais alto? A pergunta é, o que você quer no seu futuro? Porque eu considero muito viável a gente diversificar os nossos investimentos, inclusive em termos de previdência. Então, é importante que a pessoa tenha a previdência social? Sim, porque ela garante coisas que nenhuma outra garante. Ponto. Mas, paralelamente, se ela tiver condições, faça uma previdência privada, faça um seguro de vida, um seguro de lucro cessante. Exemplo, um autônomo que trabalha, o rendimento dele é o trabalho do dia a dia. Se esse cara para de trabalhar por conta de um problema de saúde, uma invalidez, e não paga o INSS, só tem uma previdência privada e não tem um seguro, é zero de renda. Então, é importante que se avalie o perfil da pessoa para a gente falar, olha, o que é melhor para essa pessoa? Tem gente que vai falar assim, para mim eu quero pagar o INSS sobre o máximo e pronto, acabou, não quero mexer com esse negócio de investimento. Beleza, mas tem outras possibilidades a serem consideradas. No caso de um jovem, eu particularmente considero importante sim que ele tenha contribuições. E mais uma coisa, né? Dependendo, né, neste caso específico de CLT, você não vai ter muita escolha, né? Se você for registrada com o salário que realmente você ganha, é lei. E aqui a gente sempre fala, lei não se discute. Você pode não concordar, mas você tem que cumprir. Você pode, não gosto da lei e tal, etc. Aí você vai sofrer as consequências, tá? Agora, o que eu, né, poderia agregar para a Rose é o seguinte, Rose, contribui ali com o INSS, dependendo da forma que você for contratada, na CLT, porque tem aqueles dois pontos, né? De repente você fala assim, olha, me registra com um salário menor, né? Aí depois você sai, vai levar na justiça, vai dar um imbróglio danado ali, né? Trabalhista, aquela coisa toda, que a gente sabe que pode vir a acontecer. Então, sim, eu sempre, né, fui registrado, tá, com o salário que eu recebia, pagava os impostos sobre tudo que eu recebia, por isso que eu fiquei revoltado, né? Uma vez, Marcos, trabalhava na Faced, né? E aí a coordenadora me chamou e falou assim, professor, vai ter mais uma turma semestre que vem, eu gostaria que você assumisse. Tá? Eu falei assim, que legal, que bom, né? E era mais 5 aulas na semana. Né? E, olha, você vai ter que ir lá no RH, levar sua carteira, fazer os registros, tudo lá. Né? E aí eu cheguei lá, eu lembro como se fosse hoje, a funcionária chama Marli. E a Marli falou assim, professor, olha, você vai agora, né, o seu salário, o seu contra-cheque, né, vai vir com mais este valor, né? Porém, deixa eu te contar, você vai mudar de faixa de declaração de imposto de renda. Então, você vai sair de 20%, passar para uma alíquota de 27,5%. Eu, tudo bem, quanto que eu vou ganhar? Você vai ganhar menos do que você ganha hoje. Mas o governo vai ganhar mais. O governo vai ganhar mais. Eu falei assim, não, eu fui lá na coordenadora, eu falei assim, não quero pegar as aulas, prefiro ficar à toa dentro de casa, porque eu vou dar dinheiro para o governo, depois não tinha como restituir tudo aquilo, né? Eu não tinha filho ainda, era só eu era noivo ainda, não era casado. Então, eu falei assim, não, esse negócio não vai dar certo, tá? Prefiro fazer outra coisa. Então, Rose, faça o seu planejamento previdenciário, né? A gente fala muito aqui, existem várias formas de você construir um patrimônio, né? De criar uma holding familiar, de criar, né, o seu negócio. Eu, depois de um determinado período, eu resolvi, cara, eu vou abrir minha empresa, tá? E ali eu vou recolher os meus impostos, tá? Vou pagar meu INSS, porque é obrigado, e talvez eu manteria o mínimo ali, eu tenho família, tenho filho, e vou construindo, seguro, fazendo outros investimentos, mas o que se aplica à minha vida não pode ser levado como uma regra. Então, você tem que fazer um planejamento, que a gente chama de evolução, né, financeira, para descobrir, olha, eu quero parar de trabalhar aos 50, 55 anos.
Pô, mas até lá você tem uma jornada. E só para falar uma coisa para vocês, nenhum planejamento supera o campo de batalha. Então vamos imaginar que a Rose, né, está lá, ainda não sei se está casada ou não, e de repente casa, está fazendo um planejamento e chega lá no primeiro ultrassom, tem 2 coraçãozinhos batendo. Tem 3 coraçãozinhos batendo. Né? E não me planejei para 3 filhos, não me planejei para 2. Né? Então, bênçãos que chegam, né, que pode trazer um desafio financeiro para você. Então, a gente que é da área de finanças, todo dia que eu saio, eu vejo, vai estar chovendo. Qual o risco? Eu sou muito calculista, né? Qual o risco de eu passar por aqui? Qual é a chance desse negócio dar errado? Eu fico fazendo conta, né? Na minha cabeça eu fico fazendo probabilidade. A mesma coisa cara, qual é o risco de eu chegar aos 65 anos e não ter dinheiro? Tá? E não conseguir pagar as minhas contas ou fazer uma viagem que eu queiro? O que eu preciso fazer? Né? Assim como a Shirlene, que recebeu uma excelente notícia. Já é mamãe, né? Já é mamãe, e daqui a pouquinho, alguns meses, vai nascer juntamente com o Romário, lá em Recife vai nascer a bebezinha ou bebezinho, ainda não sei ainda, você me conta, Shirlene, e ela está perguntando, e aí, como que eu faço para dar entrada na minha maternidade? Eu vou adiantar um pouquinho aqui, a Shirlene, ela é dentista, né, uma profissional liberal, não sei se é CLT ou não, tá? Não tenho essa informação, ela é nossa aluna aqui de vários cursos nossos, né? E como é que ela faz, hein, Marcos? O que ela precisa fazer? Sim, Shirlene, olha só. Salário maternidade, os canais, né, de atendimento, de entrada de requerimentos hoje do INSS são o meu INSS, seja aplicativo de celular ou via internet, né, que é gov.br/meu INSS, ou pelo 135, o call center do INSS, que é o 135. É muito simples, tá, Shirlene? Não tem dificuldade, eu te falo por experiência própria, que eu já fiz requerimento para vários conhecidos, várias pessoas. É simples no caso do maternidade. Você, o professor Anderson falou que você é dentista, então, pelo que eu entendo, você é uma profissional autônoma. Você vai anexar ao seu requerimento a certidão de nascimento da criança, seu documento de identificação, comprovante de endereço, basicamente só isso, tá? E aí, existe inclusive, tá, Shirlene, a possibilidade da concessão automática do benefício. Hoje, existem alguns benefícios, aposentadoria por idade, por tempo, o salário maternidade, o benefício ao idoso, que é da assistência social, são alguns benefícios que têm regras automáticas de concessão. Então, Shirlene, se o seu cadastro estiver todo certinho, as suas contribuições, sem nenhuma pendência lá no cadastro e etc., pode ser que o seu salário maternidade seja concedido automaticamente, porque na hora que você informa lá os dados da certidão de nascimento da criança, o próprio sistema do INSS faz um batimento com o SIRC, que é o sistema dos cartórios, e identificando que realmente existe lá essa criança que nasceu, tem já o CPF da criança, que agora as certidões de nascimento exigem, pode ser que saia até automaticamente, tá? A concessão. Caso não, ele cai na fila, mas a fila do salário maternidade ela é uma fila prioritária no INSS. Então, ela não é igual à fila das aposentadorias, por exemplo, que demoram mais. Tá? Mas é muito simples. Você acessa o meu INSS ou, se não tiver o acesso, liga no 135 e dá a entrada normalmente. No 135, você não vai anexar documentos, aí ele obrigatoriamente vai para a fila. No meu INSS, você consegue fazer essa inclusão de documentos, tudo, e aí pode ser bem mais simples, inclusive. Legal, e assim que você, Shirlene, que bebê nascer, criança nascer, né, você vai entrar no meutesourobebê.com.br, não tem isso, estou brincando, tá, gente? Tá? Já que você tem CPF, tá, documento de nascido vivo, a certidão de nascimento, vai abrir conta numa corretora e vai começar a investir no Tesouro IPCA+. Prof, mas eu não sei como fazer isso, é porque você ainda não se inscreveu na Maratona do Tesouro Direto. Começa no próximo domingo, nós estamos nessa semana do Esquenta Maratona e hoje falando exatamente sobre o INSS para você entender o que você vai receber lá na frente. As regras podem sofrer algumas mudanças, mas mesmo não sofrendo, você sabe que a gente não começa com um salário de R$7.000, pelo menos a maioria das pessoas, e não aconteceu comigo. E fazendo a média de toda a sua vida de contribuinte, pode ser que a chance de se aposentar com um teto seja reduzida e
probabilisticamente, olha que palavra difícil, né? Probabilisticamente, tá? Você vai ter uma chance bem pequena de se aposentar com o teto. Então, é melhor você se preparar agora, porque lá no futuro, o seu eu do futuro vai falar assim, eu devia ter começado naquela aula com o professor Marcos e com o professor Anderson, já ter começado a investir no Tesouro Direto. A Chilena, eu já sei que ela já faz isso, já é uma investidora aqui com excelência no bolso, vários cursos nossos, e eu não sei se você sabe, criança nasceu, tem CPF, conta no banco, já começa a investir ali que vai ficar mais fácil, tá? E olha que legal, né? O senhor Lobinha pergunta assim, Marcos, como é que eu faço para entrar em contato, né, para você fazer meu cálculo, né? Você presta serviço de assessoria, de consultoria, de treinamento para várias pessoas, vários profissionais, né? Qual a melhor maneira de entrar em contato com você? Ainda vamos responder perguntas, fica aqui, hein? Vou usar o máximo que puder do Marcos hoje. Olha só, vocês podem estar entrando lá no Instagram, através do Messenger lá, mandar uma mensagem, aí a gente faz o contato, a gente passa todos os detalhes para vocês com relação a essa consultoria. Eu deixo bem claro para as pessoas que eu não faço trabalhos no INSS, né? É uma consultoria previdenciária com base nas regras de direito para que você entenda os seus direitos e você mesmo possa fazer os seus requerimentos e acompanhar os seus requerimentos, tá? Até porque eu não posso ser procurador, representar ninguém, mas eu trabalho com o direito previdenciário para que as pessoas entendam o seu direito e a sua situação real e possam planejar o seu futuro, tá? Então, igual aqui, por exemplo, a pergunta do Gustavo, uma pergunta de direito previdenciário, né? Olha, sem ter pago INSS, existe alguma maneira de averbar o tempo em que fui produtor rural, né, pagando fundo rural, no meu tempo como funcionário público? É uma boa pergunta. É igual no meu caso também, eu fui CLT, depois virei servidor público, depois virei CLT, tá? Pensa aí também, depois tem que fazer uma consultoria em mim para ver se reduz aqui o tempo lá. Gustavo, seguinte, no seu caso, você está falando em levar o tempo do INSS para o serviço público, né? A gente precisa distinguir aqui que a gente tem o INSS, que é regime geral, o serviço público, regime próprio, é outra previdência. E aí tem a situação de você poder levar tempo do regime geral para o regime próprio através do documento que a gente chama de certidão de tempo de contribuição, que você requer no INSS para que seja colocado tudo ali, os seus tempos de contribuição, para que você possa levá-los para averbar no serviço público, e aí contá-los na sua aposentadoria como servidor público. Tá. O ponto que eu chamo a atenção, Gustavo, é o seguinte, as regras rurais dependem do período que você quer levar, tá? Para saber se ele tem que ser indenizado, como é a indenização. Então, o que eu te recomendaria é o quê? É necessário você fazer o pedido da certidão de tempo de contribuição, anexar todos os seus documentos que comprovam a sua condição de produtor rural, seja o pagamento do fundo rural, outros documentos que você venha a ter, tem uma lista gigantesca de possibilidades de documentos, CCIR, ITR, DARF, tem várias coisas. E aí você faz esse requerimento, dentro desse processo, desse requerimento de certidão de tempo de contribuição, sendo possível, o INSS inclui, mediante indenização e tal, tem que analisar, para que você possa levá-lo para consideração no regime próprio, tá? Então, a orientação é que você requeira a certidão de tempo de contribuição, anexando seus documentos para fins de análise, tá? Beleza. Agora, olha que legal, né? Do querido Rodrigo Marques, meu filho, né, se inscreveu no INSS aos 17 anos, né, antes da reforma, e contribuiu, né, como facultativo. Ele fez bem ou terá alguma vantagem com isso no futuro, ter começado mais cedo, hein? Com 17 anos, ele vai encaixar nas regras até 65, hein? A questão é o seguinte, tá, Rodrigo? Como ele começou a contribuir com os 17 anos, a grande vantagem de começar a contribuir cedo é que você passa a ter o seguro social da Previdência desde cedo. Então, às vezes, ele está estudando, fazendo faculdade fora, tal, e aí sofre um pequeno acidente, precisa ficar em casa um tempo, tal, ele tem direito ao benefício por incapacidade temporária. Então, ele vai ter uma renda ali sobre o valor, a média do valor que ele paga, para se manter durante esse período, para ajudar no seu custeio. Então, essa é a grande vantagem, é ter um seguro.
A questão de aposentadoria, dizer, é vantagem começar cedo ou não? Olha, a gente falou, para a pessoa igual ele, que é jovem, começou a contribuir agora, pelas regras atuais, ele vai entrar na regra da idade mínima. Só vai aposentar com 65 anos, né? No caso do homem. Então, ele começando a contribuir cedo, se ele contribuir diretamente até os 65 anos, ele vai ter aí 48 anos de contribuição. Ele vai ultrapassar o máximo, né, que é necessário chegar para chegar em 100%. E não passa de 100%. Então, assim, a grande vantagem é que, às vezes, pode ser que ele vá ter intervalos sem contribuição. Às vezes, ele vai trabalhar num período, vai ficar desempregado ou sem recolher um outro período, tal. Os buracos para ele não vão interferir tanto, porque ele começou jovem. É diferente de uma pessoa que já começa mais tarde, e aí tem um monte de buraco lá, porque saiu de uma empresa, recebeu o seguro-desemprego, foi para outra. E aí a pergunta que mais vem para mim nas consultorias é: posso pagar esses buracos? Não. Via de regra, não. Tá? E, via de regra, também não compensa pagá-los, porque a indenização, os juros e multa do governo é caríssimo. Tá? Então, via de regra, também nem compensa. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, existem, sim, os pós de começar a contribuir cedo. E só para explicar para todos, quando ele fala que contribuir como facultativo é uma categoria de segurado. Né? A gente tem os segurados obrigatórios, o próprio nome já diz, ele não tem que querer pagar, ele paga por obrigação, e o facultativo, que é aquele que paga se quiser. O estudante, por exemplo, ele não é obrigado a pagar, mas se quiser ele pode. A dona de casa, que é aquela que só fica em casa, é até crueldade falar, né? Aquela que fica em casa cuidando do lar, dos filhos, essa também pode pagar se quiser, né? Ela não tem renda. Então, o facultativo é isso. Lembrando que tem voltando àquele cálculo da média até no atual momento, no dia 30 de janeiro de 2023, como eu falei hoje, a questão, né, de governo, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala de alguma coisa para dizer, olha, no dia tal, esta regra está valendo. Lembrando que eles podem mudar o passado e o futuro, né? Então, a gente sempre tem que ter este cuidado. Tomando como base as regras de hoje, lá na frente vai fazer uma média desses salários, né, de todos esses salários. Então, contribuindo com facultativo, geralmente as pessoas pensam, vou contribuir com o mínimo, né, e depois eu vou colocando, eu vou contribuindo mais, chegando lá nos últimos 5, 6, 7 anos, então a gente precisa desmistificar isso, como o professor Marcos já disse, né, é entender as regras do jogo para que você possa, cara, eu vou entrar agora para jogar futebol e eu sei que se eu for jogador de linha eu não posso pôr a mão na bola, e se eu pôr eu serei penalizado, tá? Então, fazendo uma analogia, né, a gente precisa entender as regras do INSS para ver se vale a pena eu fazer uma previdência privada, vale a pena eu investir no Tesouro Direto, qual a vantagem, né? Matematicamente eu consigo provar para você que tem vantagens numericamente, tá? Mas vamos imaginar, bom, fiquei lá, tive um acidente de moto, num trabalho, alguma coisa assim, e vou ficar 2, 3, 4 anos ali incapacitado, fazendo fisioterapia. Não quero que isso aconteça com ninguém, mas é um risco que pode. Eu tive um acidente de moto, né? Eu estava vendo que agora o meu benefício está ali, Marcos, né? Do período que eu fiquei recebendo, está cravado ali. Meu benefício lá em 1995, eu acidentei, né, de moto, 17 anos, sem carteira, sem capacete, sem juízo. Tá? Só para você ter uma ideia, eu parti um carro no meio, um Gol ali na Praça da Bíblia, né? O INSS foi lá e falou assim, eu estava errado, né? O cara estava errado, mas eu estava sem capacete, sem carteira, e ainda recebi lá, né, o benefício, porque está na lei, então não se discute, né? Estava na lei, eu recebi o benefício, está registrado ali no INSS. Então, essa é uma vantagem, como o Marcos iniciou, a questão do seguro. Então, eu não quero INSS, tá ok, mas pensa, preciso fazer um seguro? Procure uma seguradora, procure uma corretora de seguros e faça um seguro que seja talvez similar ou mais próximo possível do que o INSS poderia lhe trazer. É um outro trabalho, porque hoje, né, existem muitos seguros que são péssimos, tá? Então tem que ser um seguro que realmente você entenda da apólice, que você leia e não caia no conto do vigário, tá? Para que você possa fazer esta comparação. E nada melhor, parabéns, tá, Rodrigo, né, por você estar fazendo isso com o seu filho, está na busca, estude agora com eles, né, junto aí com os filhos, porque fica uma coisa de educação mesmo, né? E olha que legal, né?
Lá atrás, o Luiz Charles falou assim, ó, não consta algumas empresas que eu trabalhei antes de 1994, né? Lá atrás o sistema era DOS, né? Nessa época, se tivesse sistema, não lembro. Eu era pequenininho nessa época, né? Como faço para incluir? Como é que faz para incluir essas empresas lá em 1900 Guaraná de rolha? Não, perfeito. Olha só, Luiz, até muito bem a sua colocação, até para a gente esclarecer. O CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele é do governo federal, ele não é do INSS. E aí o INSS pega as informações pertinentes ao INSS, a Receita pega as informações que ela quer, a Caixa pega as informações do Fundo de Garantia, tudo desse Cadastro Nacional, tá? E aí você disse, tem algumas empresas que eu trabalhei e não constam. A regra é que, a partir de 1974, normalmente é possível que os vínculos estejam no cadastro. Antes disso, dificilmente constam, tá? Então, tem que ser incluídos manualmente pelo INSS. Agora, se pós-74 não consta, você tem, sim, duas possibilidades. No ato de um requerimento de benefício, qualquer benefício que seja que você venha a requerer, você pode apresentar os documentos, seja sua carteira de trabalho, contrato de trabalho, o documento que você tiver relacionado a esse vínculo, aí tem vários documentos que podem ser usados, tá? Tem de acordo com a lei. E você pode ter esses vínculos incluídos no seu cadastro no ato desse requerimento deste benefício. Mas, se você me dissesse, não, mas eu não quero requerer nenhum benefício agora, mas eu quero incluir isso no meu cadastro. Existe possibilidade? Existe. Essa possibilidade somente é possível requerer via 135, tá? Existe um requerimento que chama atualizar vínculos, remunerações e contribuições. É que você liga no 135, fala que quer incluir um vínculo, fazer esse requerimento de atualização lá dos vínculos e tal. Eles abrem um requerimento para você, e aí você pode acessar o meu INSS, que vai estar lá o requerimento que o 135 abriu, e você já pode automaticamente entrar na abinha lá, anexos, digitalizar esses documentos e colocar lá. Isso adianta para você a análise do seu requerimento. Se você não incluir por sua conta lá os documentos, quando esse requerimento for analisado, vai ser feita uma exigência, um pedido para que você apresente os documentos. Eu te sugiro que você faça uma petição, um pedido mesmo, você pode escrever na mão, tirar uma foto, ou se quiser faz no computador, né? Assina, apesar de que nem é necessário assinar, porque se você está no meu INSS com login e senha do governo federal, a sua assinatura é considerada eletrônica, então não é necessário assinar documentos, tá? Você pode simplesmente anexar os documentos lá para que isso seja incluído no seu cadastro. Lógico, depois de toda uma análise dos documentos, tá? Então você pode fazer isso. Legal, muito bom. Isso, tá? Só mais complementando, não só para incluir, mas também para corrigir, tá? Por exemplo, às vezes a pessoa verifica que tem um vínculo lá que está com a data de saída errada. Na carteira está a data certa e no sistema a empresa, quando informou lá na GFIP, na guia de informações, fez a informação equivocada. Você pode pedir a correção também via 135 e anexar os documentos para ter a correção do seu cadastro. Porque é do cadastro que vem a análise do direito. As pessoas precisam entender que elas têm que monitorar o seu cadastro. Tá? Tem gente que me pergunta, como que eu sei se a empresa está recolhendo o INSS? Entra no seu CNIS, entra no seu cadastro, pede lá o cadastro de vínculos e remunerações, que você vai ver os seus salários lá. Se está lá, perfeito. Se não está, vou perguntar para a empresa lá se eles não estão transmitindo as informações. E vamos entender alguns pontos, né? A gente sabe que existe por trás uma tecnologia robusta do INSS, do governo, do gov.br, tá? Mas sistemas estão fadados a ter algum tipo de falha. Pode ter uma falha humana, pode ter uma falha de importação, uma falha de backup, de dados, etc. Então você, né, como cidadão, bate lá, tira um dia, fala assim, deixa eu pegar minha carteira de trabalho aqui, deixa eu ver, trabalhei nessa empresa, tal, tá certinho. Tá? Vai ticando lá, porque aí você fica despreocupado e depois não tem que xingar o sistema, né? Mas o sistema fez cálculo errado. E aí, tá, você pode
refazer todos os seus dados aí em tempo, né? Até mesmo para que você busque os seus documentos, que não dependa de terceiros quando chegar lá na frente, por exemplo, tá? Então, olha aqui, isso aqui, infelizmente, está acontecendo, eu espero que não aconteça, mas está acontecendo demissões, né? A gente está vendo isso, é normal, tá? Em qualquer período tem ciclos, né? Com mais, com menos. E aí o Rafael perdeu o emprego em novembro, né? Um emprego com carteira assinada e até agora está desempregado. Então, como que fica o INSS dele? Eu vou completar, melhorar aí, adicionar alguma coisa nessa pergunta. Será que ele paga como facultativo, vale a pena ou não? Tá. Aí a gente entra numa outra situação que é muito importante, Rafael, você estar atento a ela, tá? INSS é Instituto Nacional do Seguro Social, né? Vamos lembrar, é um seguro. E o seguro, a princípio, para você estar coberto por ele, você tem que estar contribuindo. Tá, mas nos infortúnios da vida, fui demitido. Eu perco o meu seguro? Não imediatamente, tá? E aí a gente tem umas regras que chamam regras de manutenção da qualidade de segurado. A qualidade de segurado é o seu vínculo com o seguro, tá? Com a Previdência. A regra é, para os segurados obrigatórios, mesmo que eles parem de contribuir, ou seja, ele disse aí que perdeu o emprego, então ele era empregado e foi demitido. Parou de contribuir, ele mantém a qualidade de segurado, mantém o vínculo de segurado por 12 meses, tá? Isso para o segurado obrigatório. O facultativo são só 6 meses, tá? É muito importante entender essa diferença. O que eu quero dizer com isso? Eu parei de contribuir em novembro de 2020, porque eu fui mandado embora. Então, você tem cobertura até novembro de 2021, 12 meses. Por mais que você não esteja contribuindo, se você tiver um acidente, uma invalidez, uma doença incapacitante, você pode receber o benefício do INSS, mesmo não estando contribuindo. Tá, então sempre é 12 meses? Não. A gente tem algumas regras que prorrogam esse prazo. Exemplo, o recebimento do seguro-desemprego ou registro no Cine. Às vezes a pessoa não tem direito no seguro-desemprego, mas ela vai lá no Cine e faz um registro de que ela está procurando emprego. Esse registro ou o recebimento do seguro-desemprego garante a essa pessoa mais 12 meses. Então aí o Rafael, por exemplo, foi demitido em novembro de 2020, recebeu o seguro-desemprego, por exemplo, após a demissão, ele mantém a qualidade de segurado por 24 meses, ou seja, até novembro de 2022. Então, se acontecer alguma coisa com ele até novembro de 2022, ele está amparado. E ainda tem mais uma regra, professor, de extensão desse prazo, que seria se o Rafael tiver, na data do desemprego, no mínimo 120 contribuições ininterruptas, ou seja, 10 anos, né, que seriam 120 contribuições, 10 anos de contribuição sem interrupção, sem perdas de qualidade, tá? Então, suponhamos, ele foi demitido em novembro de 2020, mas ele trabalha na empresa desde 2005, ele tem 15 anos que ele está nessa empresa, ou seja, ele tem mais de 10 anos de contribuição ininterrupta, foi mandado embora e recebeu o seguro-desemprego. Então, ele mantém o direito independente de contribuição por 3 anos. Ele mantém o direito até novembro de 2023, independente de pagar. Se ele adoecer, ficar inválido, tem direito, tá? Então, cada caso é um caso. Agora, você perguntou, ele pode contribuir? Compensa? Claro, tá? Porque esse período que eu estou falando que ele mantém o direito, eu não estou dizendo que esse período vai contar para aposentar, tá? É diferente. Uma coisa é manutenção de direito, que é a qualidade de segurado, outra coisa é contar para a contribuição. Para a contribuição, somente tempo pago, ok? Legal, muito bom. Eu tô achando que jogar xadrez é mais fácil do que entender as regras do INSS, tá? Conclusão, hashtag jogar xadrez é mais fácil, tá? do que entender as regras do INSS. A querida Elisane Appel, do canal Elisane Appel Crochê. Você sabe fazer crochê, Marcos? Não. Nem eu, cara. Todos os excelentes que quiserem aprender a fazer crochê, é só acessar aí o canal do YouTube da
Elisane Appel. Elisane Appel tem uma pergunta, olha que legal. Por 5 anos, ela foi funcionária pública, né, do estado de Santa Catarina. Lá depois entrou em outro emprego, CLT, onde está até hoje. Tá? É possível averbar esses 5 anos de funcionária pública ao tempo do INSS? Beleza, Elisane, olha só. Aí é o caminho inverso, né? A gente teve uma pergunta de produtor rural levar para o serviço público. O dela é trazer do serviço público para o INSS. É possível? Sim, é possível, desde que não seja tempo concomitante. Exemplo, às vezes a pessoa foi funcionária pública, teve um cargo efetivo, né, concursado no estado, seja aí Santa Catarina, mas ao mesmo tempo ela pagou autônoma. Pagou lá sob um salário mínimo autônoma. Ah, mas ela tinha um salário alto, 10 mil reais no serviço público. Ela pode trazer isso para o INSS? Não, porque é concomitante. Se ela tem tempo pago ao mesmo tempo no INSS, ela não pode trazer o tempo e nem o valor do salário. Agora, se não tem tempo concomitante, ela pode. Aí é a mesma coisa, ela tem que requerer a certidão de tempo de contribuição lá no estado de Santa Catarina, pedindo para levar esses 5 anos para o regime geral INSS. Aí eles dão esse documento para ela guarda esse documento consigo, tá? Ela só vai apresentar esse documento no INSS quando ela for requerer a sua aposentadoria ou requerer um benefício, tá? Isso não é averbado antes da aposentadoria, é só no ato da aposentadoria. Beleza, Elisane? Legal. Dúvida, Elisane? Pode chamar o Marcos Correia no Instagram aí, tá? E tirar as dúvidas. Querido Cláudio Ney, olha, boa noite. Tenho 53 aninhos. Para se aposentar por idade, ele deve ter acessado lá o meu INSS, falta 11 anos de contribuição. Por pontos, faltam 19 pontos de contribuição, idade 10 anos. Qual deles seria melhor para receber mais? Acredito que tem que ter mais informações, né? Mas se você puder dar uma luz para o Cláudio aí, mais ou menos, Marcos, vamos lá. Olha, Cláudio, eu só estranhei aí, talvez porque às vezes a pessoa não sabe expressar a pergunta corretamente. Que ele diz, tenho 53 anos, para se aposentar por idade faltam 11. Por idade são 65 anos o homem, então faltariam 12, tá? Porque de 53. Agora, tem meses aí, alguma coisa, né? Tem uma regra que é a de transição por idade. Aí pode ser que seja essa a regra que ele esteja falando, porque tem a transição por pontos, transição por idade, transição por pedágio de 50% e 100%. Olha, em termos de valor, Cláudio, é muito complicado da gente te dar essa resposta sem uma análise minuciosa, tá? Por quê? Porque o cálculo leva em consideração o tempo de contribuição, dependendo da regra, a de 50% de pedágio, por exemplo, ainda tem fator previdenciário. Então, é necessário fazer um estudo mais detalhado da sua média salarial, do seu tempo, da sua idade, para se ter a real noção de qual regra é melhor, tá? Não dá hoje para a gente fazer uma resposta básica em termos de valor sem analisar minuciosamente todo o contexto. Tá impossível te dar essa resposta sem todos os dados possíveis, ok? Legal, Cláudio. Então depois procura ele lá. A pergunta da Silvia Helena Costa. Sou funcionária pública assegurada pelo RPPS. Posso contribuir como autônomo pelo INSS? Silvia, pode sim, tá? O servidor público efetivo, que é o concursado, vinculado a regime próprio de previdência, ele só não pode contribuir como facultativo, tá? Porque o facultativo é aquele que não tem renda. E uma pessoa que é servidora pública tem renda. Então, existe a vedação da contribuição como facultativo. Aí eu vou até falar da minha situação, Silvia, só para você entender. Eu sou o servidor público do INSS, então eu tenho uma vinculação ao regime próprio do INSS. Paralelamente, sou professor de direito previdenciário na iniciativa privada. Então, contribuo como segurado do regime geral INSS. Então, só aí são 2 regimes de contribuição: regime próprio, regime geral.
Muita gente fala, mas você vai poder ter 2 aposentadorias? Sim, porque são regimes diferentes. Eu pago em cada uma delas, tá? E aí são 2 aposentadorias, desde que eu tenha o requisito mínimo em cada uma delas, tá? E ainda, né, professor, já que a gente está falando muito em investimento, eu tenho previdência privada e seguro, além disso tudo. E outros investimentos, né? Isso, ainda sou um investidor moderado, né, professor? E o Marcos é legal, o Marcos chegou, né? Olha, eu trouxe aqui um investimento do Bancão X, não vamos fazer propaganda para isso, porque eles não pagou aqui para nós, né? E aí a gerente falou que é o melhor que tem nessa modalidade. Eu falei assim, Marcos, ó, pode ser que sim, vamos analisar? Aí a gente analisou e a gente tem que dar jus aqui quando é ponto para os bancões, né? Porque ele tinha realmente naquela classe aquele ativo com uma das melhores rentabilidades, né, que a gente encontrou, então ele manteve lá dentro do Bancão. Então, a minha gerente não mentiu, né, professor? Não mentiu, a gerente não mentiu. Quando a gente mete o pau aqui, quando a gente fala, né, dos produtos ruins dos grandes bancos, eu sempre falo, há também bons produtos, mas depende do seu score, depende do seu relacionamento, depende de valores investidos. Então, sempre a palavra depende estará no nosso vocabulário de planejamento previdenciário, de educação financeira e investimentos. Não há uma regra que valha para todas as pessoas em todos os momentos. Então, quanto mais você conhecer dos princípios daquele ativo, daquele investimento, daquela previdência, vai ser melhor para você. Então, quanto mais conhecimento você tiver, tá, mais esclarecido você vai ficar para tomar a melhor decisão. É o caso aqui do nosso querido aluno Fernando. Eu acho que a gente já respondeu algumas vezes essa pergunta, mas só para a gente fechar aqui. Ó. Já trabalhei como estagiário no governo estadual do Rio de Janeiro há muito tempo. Daria para se averbar ao INSS esse estágio? Olha, Fernando, provavelmente eu não posso afirmar com absoluta certeza sem ver a situação real, mas provavelmente não, tá? Por que eu te digo isso? Porque a relação de estágio, ela não é remunerada em termos de previdência, tá? O vínculo de estagiário não gera contribuição. Então, acredito eu que você não teve contribuição para o governo do estado do Rio, para o regime próprio, para que você pudesse averbar esse período através de uma certidão de tempo no INSS. Porque certidão de tempo de contribuição, o próprio nome já diz, é só de contribuição. Se não teve contribuição, não existe esse tempo para averbar. Acredito eu que não houve contribuição por ser uma relação de estágio. O estagiário é uma das formas de segurado facultativo, inclusive no regime geral. O facultativo paga se quiser. Se eu pagar e futuramente passar num concurso público, eu posso levar esse tempo de estagiário? Pode, porque você pagou. Do seu bolso, não foi o empregador que pagou para você, entendeu? O empregador não tem obrigação de pagar na relação de estágio. Então, acredito eu que você não possa, tá, Fernando? Legal. Então, olha lá. FLF tem uma pergunta para você e para mim junto aqui, a gente respondeu. Responde, profs. Ele é pessoa jurídica, tá? Contribui com o mínimo possível. É o meu caso hoje, já desde 2017, ela vai para 6 anos. Né? Previdência privada com um perfil moderada, né? Contribuindo por 30 anos. Seria uma boa opção? Qual outra você sugeriria? Então, junto nós vamos responder aquela palavra que a gente sempre fala, né? Depende. Então, ó, manter o mínimo, né, professor Marcos? Manter o mínimo ali da contribuição, tá? E aí vai ter que estudar se lá atrás também, né, houve outros pagamentos maiores, por exemplo, como foi o meu caso, durante muitos anos, né, paguei pelo teto, até eu tenho que fazer uma consultoria com você para ver se vale a pena ou não, né, fazer um aporte maior ali da contribuição do INSS. E sobre a previdência, aí, de novo, né, quando os alunos entram dentro dos nossos cursos e entendem quando eu faço uma análise de uma lâmina, né, que é um resumo de onde o dinheiro que você coloca naquela instituição financeira, ele aplica, as pessoas falam assim, eu fiz o pior negócio da minha vida, tá? Porque eu não estou acreditando que a minha previdência privada está rendendo menos que a poupança, né? Porque você faz uma previdência lá atrás sem conhecer o seu perfil, sem conhecer onde o dinheiro está sendo aplicado, e você cai naquele conto ali, não, aqui é uma ótima previdência para você chegando lá na frente. Minha recomendação
é analisar se a carteira de ativos da Previdência, mesmo você sendo moderada, está de acordo com aquilo que você quer receber lá no futuro, né? E aí, sobre a contribuição do mínimo, né, professor Marcos, vai depender se ela teve Sim. outras contribuições no passado, entendendo a regra atual da Previdência. E quando a gente fala o depende, né, professor, a gente quer dizer muito também assim, o que você quer do INSS? Não, eu quero receber um benefício salário mínimo. Beleza, sem problemas. E aí tem até estratégias que você pode usar, que você economiza com a contribuição previdenciária. Exemplo, a contribuição padrão é de 20%, por exemplo, para o autônomo. Então, 20% para ter direito em tudo e tal, tá, beleza. A diferença é que a gente tem alíquotas reduzidas de 11%, que é o plano simplificado, e de 5%, por exemplo, no autônomo, no caso do microempreendedor individual. Pensa bem, você economizar 15% todo mês da contribuição, pagando como mês sobre um salário, você vai ver o mesmo direito se você pagar sobre 20%. Então, E se a pega sua esse dinheiro e intenção... investe no tesouro. Isso, e pega essa diferença de 15%, que vamos falar hoje, o teto o salário de 1.302, 20%, R$ 260. Se você pagar 5%, você vai pagar 60 e poucos reais. Quer dizer, você vai pegar uma diferença de quase R$ 200 por mês e poder investi-la, né, num investimento qualquer aí, bem estudado e etc. E aí, no futuro, você vai ter o benefício mínimo do INSS, né? E aí vamos lembrar, durante todo o período, se você precisar, cobertura de doença, invalidez, benefício mínimo. Ok. Mas é importante que você tenha essa educação financeira de fazer os aportes dessa diferença todo mês. Não é pegar esse dinheiro e sair para a balada com ele, não, porque no futuro a balada vai cobrar o preço. E ainda tem lá o imposto de renda, que vai pagar menos, tem um teto ali do MEI, ele vai gerar impostos lá do Simples, né? Vai tirar nota fiscal, vai dar valor ao seu voto, porque depois é o seu dinheiro, o nosso dinheiro, que entra lá no Tesouro Nacional, que é o caixa do governo, do país, o nosso caixa, né? E aí todo mundo ganha, né? Eu sempre falo, a melhor coisa do mundo é pagar o maior percentual possível de imposto de renda, porque significa que você ganhou muito, tá? Você faturou muito, você trabalhou muito, gerou muita riqueza para o seu país. Então, tem uns pontos positivos. Eu não vejo como ruim pagar muito imposto. Eu acho ruim quando aquele imposto ele é recolhido e ele é mal distribuído, ele é, né, furtado aí por determinados elementos políticos em todos os governos, tá? E aí é ruim você andar na sua cidade e ver que a sua cidade não tem infraestrutura, não tem saúde, não tem educação, que é para isso os nossos impostos. Agora, pagar muito imposto, imposto para o rico, tem que pagar muito mesmo, tá? A pessoa que recebe mais, ela tem que pagar mais imposto, eu acho isso justo, né? É muito legal isso, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que nós estamos chegando, tá, ao final. Eu acho que nunca a gente fez uma live, Marcos, tá de parabéns, segurando aí a galera, quase 2 horas. Depois nós vai virar um podcast aqui, vai virar parte do nosso curso já, tá? E tem uma pergunta para o meu amigo Xará Anderson. Será que no futuro teremos aposentadoria? Olha, Anderson, a gente está vivendo um momento que eu costumo falar com as pessoas assim, tem muita gente, o próprio professor Anderson é um que na academia a gente brinca muito. Eu chego na academia, o professor vira e fala assim, chegou meu benefício. Aí eu falo, agora só se você ficar inválido, meu filho, porque é só lá mais para frente. Então, assim, a gente está vivendo um momento que com essa reforma foi implementado no Brasil uma mudança de cultura em termos de aposentadoria. O brasileiro, eu falo que assim, isso é até, eu falo que é um pouco até feio. Eu escuto muito pessoas com 44, 46 anos falar assim, nossa, eu estou precisando de aposentar, não dou conta de trabalhar mais. Aí você fala, Jesus amado, com 44 está assim? Aí a gente para ver, se vocês pegarem, às vezes a gente fala muito mal da reforma da Previdência que estipulou uma idade mínima, mas, gente, faz uma pesquisa, dá um Google aí, né? Pesquisa nos países, em outros países, seja na Europa, Estados Unidos, Canadá, e aí vai, pesquisa as regras de aposentadoria, pesquisa a idade mínima, você vai ver que a idade sempre é acima de 60, 65, 70 anos em determinados países.
Então, assim, o brasileiro, agora a gente está passando por um momento de mudança de cultura na aposentadoria, de que, olha, a regra vai ser aposentar mais tarde, com 65 o homem, 62 a mulher. Não estou aqui fazendo juízo de valor, se isso é correto ou não, ter adiado essa idade e tal. Porque no país, no Brasil é diferente lá da Europa, porque lá eles têm acesso às coisas melhores, vivem com mais qualidade. Não estou entrando nessa discussão. Estou falando em regras de direito. Então, assim, teremos aposentadoria? Teremos. Porém, as pessoas vão receber por menos tempo. Gente, é fato. Eu cansei de conceder aposentadoria no INSS para pessoas com 45 anos. E aí essa pessoa vive até 90, ela vai receber 45 anos de benefício. Mas outra vida. Não tem erário, não tem cofre público que dê conta disso, né? Pergunta para uma instituição financeira se ela faria isso, se ela daria uma previdência privada nesses moldes. Não. Então a reforma ela era necessária, alguns requintes foram de crueldade, na minha opinião, mas ela era necessária. Tá? Então, teremos aposentadoria? Teremos. Porém, não dá mais para pensar nessa coisa de que, com 35 anos de contribuição eu vou aposentar. Não, se você não tiver a idade mínima, não vai. Então, a gente tem que pensar, planejar a nossa aposentadoria para a gente não sofrer ao longo dos tempos. Né? E o melhor caminho é você se planejar. Por mais que você faça um plano, as coisas vão dar errado. Agora, imagina sem plano. Vai ficar muito, muito pior. E você pode começar isso hoje, com 30, 40, 50 reais. Começa pequeno, depois você vai entendendo. Né? Ninguém nasceu, saiu correndo da barriga da mamãe e do papai, nem o Usain Bolt. Cara, você nasce, você engatinha, você aprende a andar, você cai, você esfola, você chora, até que o momento você vai crescendo e nas finanças desta maneira também. E a única lamentação que todas as pessoas têm, inclusive eu, né, o Marcos e todos nós que conhecemos este mundo de planejamento, de educação financeira, de investimento, a gente gostaria de ter começado quando a gente estava lá com 20 e poucos anos, porque hoje a gente teria uma outra cabeça, um outro patrimônio, né, e mais tranquilidade, principalmente para quem tem família, que eu acredito que seja a grande maioria que esteja aqui. Então, a palavra, né, para que todos nós possamos pensar entender as regras do jogo, tá? E escolher como você vai querer viver lá na frente. Então, olha, eu quero chegar aos 65 anos morando na praia. Eu quero chegar aos 65 anos não dependendo somente do INSS. A gente brinca muito aqui, né? INSS é isso, nunca será suficiente. Por que não vai ser suficiente? Por uma questão biológica. Quando você chegar aos 65 anos, você tem outras necessidades. Né? Se você não cuidar da saúde, né? Vocês veem a gente ir na academia e tal, mas não é uma questão. A estética é o que menos importa. A gente está fazendo um investimento na saúde para daqui a 15, 20, 30 anos. Né? Então, você precisa investir na sua saúde, você precisa investir, né, no seu trabalho para você subir de nível. Eu quero passar num concurso. Estude com o professor Marcos. Cara, vou estudar direito previdenciário. Tá? Vou antecipar para a hora que chegar a minha vaga, ali, meu momento ali, eu quero trabalhar no INSS. Tem o Jordânio, a Lúcia, são os meus amigos aí que trabalham com você, né, aí no INSS, já estão há anos aí, outros colegas que são concursados, e traz uma tranquilidade, sim, para você ter o seu salário todos os meses. Isso não quer dizer que você não tem que fazer investimentos, né? O próprio professor Marcos já disse, olha, ele trabalha no INSS, ele paga uma outra previdência no INSS, ele tem a previdência privada, ele tem outros investimentos, né? Faz trabalhos extras, né, como professor, né, tem o seu curso. Por quê? Porque isso traz, enquanto você tem vida, enquanto você tem energia, cara, é muito bom, né, você ser produtivo. E é isso que a gente espera, né? Então, eu corroboro aí com a questão da Previdência, né? Olha, chegar aos 65 anos, né, vamos trabalhar, tá? A gente entende que existem muitas coisas que precisam ser melhoradas no Brasil, no ponto de vista fiscal, político, econômico e etc., mas faz parte deste processo de evolução. A gente está vivendo mais, né, e com isso também requer outros cuidados. Marcos, deixa aí o seu recado final para a galera que vai participar da maratona a partir de domingo, a galera que quer estudar direito previdenciário, aquelas que precisam, né, fazer um cálculo de uma assessoria, de uma consultoria
individualizada ali, já tem o Instagram do professor Marcos, pode me chamar também, que se tiver alguma dúvida eu passo para ele. Deixe seu recado final aí, nós estamos chegando a quase 2 horas, gratidão, meu amigo, por esse, não foi, isso que foi um curso, né, de direito previdenciário aqui durante 2 horas, bateu o recorde, foi a live mais longa que a gente fez, porque estava muito legal e eu acredito que quem acompanhou aqui, né, gostou muito, o Rodrigo, a Silvia, a Ilza, a galera toda. Deixa esse recado aí também para o professor aí no chat, para ele poder ler depois. E deixa aí, Marcos, o seu recado final para a galera. Olha, professor Anderson, eu quero agradecer aí ao canal, né, a você pelo convite, agradecer a todo mundo que esteve com a gente aí durante toda a live. Eu vi que vieram várias perguntas e tudo. Se quiserem mandar lá no Instagram, lógico que eu preciso de um tempo para responder, né, porque são muitas mensagens todo dia. E aí eu estou à disposição também para quem precisar de uma consultoria, de um planejamento, e eu corroboro com as suas palavras, no sentido de que é muito necessário que as pessoas façam o seu planejamento financeiro, não só previdenciário, e o quanto antes. É o que você falou, o que mais a gente vê são pessoas que faltam 2 anos para eu aposentar, eu queria saber o que dá para fazer para eu melhorar. Olha, basicamente nada. Já passou a sua vida contributiva, o seu planejamento tinha que ter sido feito mais tempo. Então, assim, é muito importante as pessoas terem essa noção do todo, né, da questão securitária, previdenciária, de investimentos, e conciliar as coisas, buscar o que eu quero para mim daqui a 30 anos. Eu quero estabilidade financeira, eu quero aposentadoria, eu quero ficar tranquilo, ter um seguro, eu quero ser servidor público, eu vou estudar. Então, é planejar a sua vida, não tem ganho fácil, né? É diariamente, a gente tem que acompanhar, monitorar e correr atrás todo dia. Então, agradeço muito aí a você pelo convite e estou sempre à disposição. Eu amo falar sobre previdência, sobre seguro e etc. Sempre que você tiver o tema, tiver a demanda, pode convidar que eu estarei presente com você aqui, com certeza. E outra coisa que eu quero aqui parabenizar e em nome, né, de todos os servidores públicos que muitas das vezes foram crucificados, tiveram frases indelicadas, indevidas, proferidas pelo ministro da Economia, por cidadãos e pessoas que, quando estão do outro lado, né, reclamam e não entendem o que está por trás. Então, aqui, trazendo para você, como um servidor público, uma pessoa que trabalha para o país, né, que tem o seu salário pago por nós e que merece algo muito acima de apenas um salário, de um respeito. Então, a gente sabe que existem dificuldades no serviço público, mas que todos nós, enquanto cidadãos, possamos entender, respeitar, né, o servidor público. Ele está ali como um cidadão, como um profissional, para nos atender e sempre, né, que possível a gente ter esse outro olhar. Cara, é uma pessoa que está ali para fazer o melhor trabalho e a gente sabe que o servidor público recebe muitas críticas e muitas vezes a gente não consegue, né? Você já me explicou várias vezes, né, como que funciona por trás, todas, né, algumas coisas que a gente não pode falar aqui, né, mas entendendo, olha, isso aqui não dá certo é por causa disso. Se tivesse feito dessa maneira, daria certo. E sempre quem fica mal visto é o servidor que está na linha de frente. E a gente sabe que não é isso que acontece. Vocês estão vendo aqui, né, o baita profissional que é o professor Marcos Correia, e não só ele, como vários outros que merecem o nosso respeito, tá, por estar fazendo todo esse trabalho, né, brilhante com a população brasileira. Perfeito, agradeço muito essa defesa do serviço do servidor público. Até eu vou comentar a Rosana Corales, eu vi que num determinado momento ela mandou uma mensagem, ela falou, olha, a gente entende a falta de servidores, mas a morosidade que a gente vê nas agências, e aí, Rosana, realmente a gente sofre com morosidade, mas, por exemplo, uma coisa que as pessoas não sabem, as agências do INSS, por exemplo, em Divinópolis, na minha cidade, eu trabalho hoje home office com Meta Home Office. Por que eu prefiro o home office, a meta superior, inclusive? Porque a condição de trabalho nas agências, o meu link de internet na minha casa são 200 mega. Na agência do INSS são 4 megas. Conta para eles o computador aí.
O computador da agência do INSS foi comprado em 2009. É um pente não sei o quê, dos mais velhos, com 2 GB de RAM. O meu computador da minha casa é 12 GB de RAM. Minha internet é 200 MB. Então, eu produzo muito mais no home office. Você entendeu? Com rapidez. Então, é essa questão da condição de trabalho. A sociedade precisa apoiar o servidor público por melhor condição de trabalho. O servidor público não briga, não é só por salário, não. A gente briga por condição de trabalho. E se a gente tiver uma condição de trabalho melhor nas unidades de atendimento, o atendimento não vai ter essa morosidade que a Rosana citou e que realmente eu concordo com ela. É moroso em muitos momentos mesmo, às vezes muito por falta de condição de trabalho também. Tá? Mas só deixar registrado, agradeço muito pela sua colocação, professor, que realmente nós, principalmente o INSS, vocês já viram algum dia o INSS aparecer na mídia com uma notícia boa? Jamais vão ver. Vocês vão ver só o lado ruim do INSS. Ninguém vai trazer os números bons, infelizmente. E vale lembrar, né? Ultrapassa uma questão de aposentadoria, uma seguridade social, uma previdente, né? Uma previdência social, você está, né, se prevenindo ali de alguma coisa que pode acontecer, e a gente sabe que sempre acontece. Já aconteceu comigo, aconteceu com pessoas, com a minha mãe, por exemplo, né, que teve um câncer, ficou afastada, né, teve ali todo aquele amparo, né, da Previdência, e a gente sabe, e a gente só precisa entender aquele serviço, aquele produto financeiro, né, e jogar com as regras do jogo para um melhor planejamento. Professor, vamos estar na academia amanhã? Como é que você está? Está agarrado lá amanhã? Com certeza, só não vou se eu morrer. Então, bora. Então, bora lá, porque desse jeito o INSS vai para aposentagem só aos 70 anos mesmo, 75. Então, nós temos que trabalhar agora o corpo para aguentar trabalhar mais tempo lá. Brincadeiras à parte, gente. A gente tem que só brincar um pouquinho, mas faz parte do jogo. Grande Marcos, muito obrigado, tá? Mais uma vez, já é a segunda vez que você está aqui no canal, tá? E a gente está junto aí, o que você precisar, conta comigo também. Valeu? Muito obrigado, um abraço. Um abraço a todos.